Em um canto remoto do mundo, escondido por séculos, existe um livro que guarda segredos e histórias escondidas. Um livro que foi considerado tão perigoso que foi banido e escondido do mundo. Esse livro é a Bíblia Etíope, um texto sagrado que é considerado um dos mais antigos e misteriosos da história. As páginas amareladas da Bíblia Etíope contêm símbolos e linguagens antigas que são um desafio para os estudiosos decifrar. As histórias de reis e profetas, de batalhas e milagres, são um testemunho da riqueza cultural e espiritual da Etiópia. A Bíblia Etíope é um tesouro escondido que foi guardado por séculos pelos monges etíopes. Eles a consideravam um texto sagrado, um guia para a salvação e a iluminação. Mas o que torna essa Bíblia tão especial? O que está escondido nas suas páginas que a torna tão perigosa? O mistério da Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope é um manuscrito antigo, datado de antes do século I. É amplamente reconhecida como uma das versões mais antigas e autênticas da Bíblia. Diferente das versões mais conhecidas, como a Bíblia Católica com 73 livros ou a Protestante com 66, a Bíblia Etíope contém 81 livros. No entanto, quando traduzida para outras línguas, o número de livros aumenta para 88, devido à forma como está escrita, incluindo textos que não foram aceitos pelos cânones tradicionais, como o Livro de Enoque e os Jubileus. Esses textos adicionais oferecem perspectivas e histórias que não são encontradas em outras tradições cristãs. O Livro de Enoque, por exemplo, é um destaque significativo. Ele contém descrições detalhadas sobre a queda dos anjos conhecidos como vigilantes, a geração dos Nefilins, seres híbridos, e visões apocalípticas. Apesar de ter sido rejeitado por muitos líderes cristãos no Ocidente, ele permaneceu central na tradição etíope, sendo preservado em seu idioma original, o Ge'ez, enquanto outras versões foram perdidas ou suprimidas. Além disso, a Bíblia Etíope é considerada a primeira Bíblia cristã ilustrada do mundo. Suas páginas incluem vibrantes ilustrações de cenas bíblicas, o que oferece uma experiência única de imersão tanto textual quanto visual para os fiéis. Isso reforça seu papel como um tesouro cultural e espiritual. A singularidade também se manifesta na própria preservação desses textos. A Etiópia manteve uma tradição cristã contínua por mais de 1.500 anos, sendo um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial no século IV. Textos como a Bíblia Etíope sobreviveram a incêndios, invasões e transformações políticas, consolidando seu lugar como uma das peças mais fascinantes da história religiosa global. Essas características fazem da Bíblia Etíope não apenas um texto sagrado, mas também um símbolo de resiliência cultural e religiosa. Ela nos convida a explorar questões sobre quais narrativas foram escolhidas para serem preservadas e por quê. A história da religião na Etiópia. A história da religião na Etiópia é uma fascinante jornada de fé e resiliência que remonta a tempos antigos. A introdução oficial do cristianismo no país ocorreu no século IV, durante o reinado do imperador Ezana, do reino de Aksum. Ele foi convertido ao cristianismo graças aos esforços de Frumêncio, um missionário cristão conhecido na Etiópia como Abuna Selama, ou Pai da Paz. Frumêncio, originalmente um náufrago na costa da Eritreia, conquistou grande influência na corte real e foi fundamental na consolidação do cristianismo como religião oficial do reino. Essa narrativa, entretanto, é apenas uma peça de um mosaico mais amplo. Antes mesmo do século IV, a Etiópia já mantinha conexões religiosas significativas com o judaísmo, possivelmente relacionadas à visita da rainha de Sabá a Salomão, como descrito em tradições locais e textos religiosos. Segundo a tradição etíope, dessa união nasceu Menelik I, o fundador da dinastia salomônica, que teria trazido a Arca da Aliança para Aksum, onde se acredita que esteja guardada até hoje. O cristianismo na Etiópia desenvolveu-se de forma única, fundindo influências judaicas e africanas com elementos do cristianismo primitivo. Além disso, a Igreja Ortodoxa Etíope adaptou práticas e textos exclusivos, textos considerados apócrifo em outras tradições, mas central na fé etíope. Monumentos como as igrejas esculpidas na rocha em Lalibela, construídas no século XII, são testemunhos arquitetônicos e espirituais dessa rica tradição. Ao longo dos séculos,
Mesmo isolada de outros centros cristãos devido à expansão islâmica no norte da África e no Oriente Médio, a Etiópia manteve sua identidade cristã. Esse isolamento ajudou a preservar práticas e textos que hoje são considerados únicos no cristianismo global. Apesar dos desafios enfrentados durante períodos de conflito e mudança política, a Igreja Etíope permanece como um símbolo da herança religiosa e cultural do país, a exclusão de textos sagrados. Um dos principais fatores que a excluíram das versões amplamente aceitas foi o conteúdo adicional presente nela. A Bíblia Etíope contém 88 livros, incluindo textos como o Livro de Enoque e os Jubileus, que não foram incorporados ao cânone das Bíblias ocidentais, sendo considerados apócrifos ou pseudepígrafos por muitas tradições cristãs. Esses textos apresentam narrativas e doutrinas que divergiam das escolhas feitas durante os concílios que consolidaram o cânone no Ocidente, como o de Nicéia em 325 d.C. O livro de Enoque, por exemplo, aborda temas como a queda dos anjos conhecidos como vigilantes e suas interações com a humanidade, histórias que foram vistas com desconfiança por muitos teólogos. Essas narrativas foram consideradas incompatíveis com os objetivos teológicos dos líderes cristãos que buscaram uniformizar as Escrituras, deixando de fora textos que poderiam alimentar interpretações consideradas heréticas. Além disso, a Bíblia Etíope foi escrita em Ge'ez, uma língua antiga da Etiópia, o que a tornou inacessível para muitas outras comunidades cristãs ao longo da história. Sua preservação limitada a um contexto cultural e linguístico específico contribuiu para o seu isolamento. O domínio político da Igreja de Roma e da Igreja Ortodoxa Oriental também influenciou a exclusão da versão etíope, já que estas possuíam maior influência no estabelecimento do cristianismo no mundo ocidental e no Mediterrâneo. Por fim, questões políticas e religiosas desempenharam um papel significativo. Durante a expansão do cristianismo e mais tarde do islamismo, a Etiópia permaneceu isolada, o que permitiu que suas práticas e textos religiosos evoluíssem de maneira única. No entanto, esse mesmo isolamento resultou na sua exclusão dos debates e decisões que definiram o cristianismo mainstream, contribuindo para a marginalização de sua Bíblia. O fascínio contemporâneo pela Bíblia etíope tem crescido de maneira notável, e não é difícil entender por quê. Considerada uma das versões mais antigas e completas da Bíblia cristã, ela possui características únicas que a diferenciam de outras tradições. Escrita em Ge'ez, uma língua sagrada na Etiópia, essa Bíblia contém livros raros e textos adicionais, como o Livro de Enoque, os Jubileus e os Testamentos dos Patriarcas, ausentes nas versões ocidentais. Esses textos oferecem visões alternativas da história bíblica e espiritualidade, despertando curiosidade acadêmica e religiosa em todo o mundo. Além de sua riqueza textual, a Bíblia etíope é um verdadeiro tesouro artístico. Os evangelhos de Garimas, por exemplo, são ricamente ilustrados e considerados os manuscritos bíblicos cristãos mais antigos e completos. Datados de aproximadamente o século V, eles são preservados em mosteiros na Etiópia e simbolizam a devoção do povo etíope às suas tradições religiosas e culturais. O acesso global a esses textos tem sido ampliado por meio de esforços de digitalização e conservação, permitindo que acadêmicos e curiosos explorem sua importância histórica e teológica. A Bíblia etíope não apenas desafia noções estabelecidas sobre o cânone bíblico, mas também convida a uma reflexão mais ampla sobre a diversidade de experiências religiosas ao longo do tempo. Essa combinação de história, arte e espiritualidade continua a atrair atenção, posicionando a Bíblia etíope como um objeto de estudo indispensável para compreender o cristianismo primitivo e as influências culturais que moldaram a fé ao longo dos séculos. A Bíblia etíope é um tesouro escondido que guarda segredos e histórias fascinantes. Ao explorar seu mistério, podemos ganhar uma compreensão mais profunda da história do cristianismo e da cultura etíope. O que você acha que é o segredo mais intrigante da Bíblia etíope? Compartilhe suas ideias nos comentários.